Cada ação boa e inteligente, por mais que ela seja boa e inteligente, cada ação estúpida e maléfica vai refletir numa cadeia vibracional e vai se repetir reativamente ad eterno, até que haja um evento que possa mudar. O que isso tem a ver com religião e espiritualidade? Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade. E agora, dando um break em relação às narrativas, porque eu vinha desconstruindo narrativas, tentando explicitar. Veja, se o único texto, ou conjunto de textos, que todo mundo cristão, 2 bilhões, 2 milhões e tal, tem acesso, é a Bíblia, com a tradução A, B ou C, então tem tradução católica, anglicana, evangélica, do Padre Lá Almeida, do Testemunho de Jeová. Existem algumas diferenças. E qual é o objetivo disso? É facilitar a linguagem. Só que na hora que eu facilito a linguagem, vamos pegar um clássico de literatura. Vamos facilitar a linguagem. Isso chama-se, não tradução, se chama adaptação. Então, eu estou adaptando. Só que quem faz a adaptação pressupõe um determinado nível de entendimento. E aí? Que poder é esse que estamos dando a um texto que dizemos que é escrita divina, inspirado por Deus? Hoje, em algumas esferas, claro que esse discurso não passa. Mas se eu fosse ler literariamente, se eu fosse fazer uma tese literária, e soubesse que o texto que eu tenho na mão, ele é uma adaptação, eu seria criticada pela academia por usar uma adaptação e não um texto original. A ponto de muitas vezes em que eu citei na minha tese de mestrado ou doutorado, em que eu citei romances, não no original, se ele estava escrito em inglês ou francês ou espanhol, e citei a minha tradução, eu já fui questionada, e quando lancei mão de outras traduções, nunca de adaptação, eu também fui questionada. Você verificou? Você é fluente? Porque como eu poderia estar deturpando aquele texto, puxando a sardinha para uma interpretação que me agradaria ou que estaria fundamentando a minha tese. Essa é a leitura literária. Eu vejo gente falando assim: eu vou fazer leitura literária da Bíblia. Não vai fazer leitura literária. Está lendo um texto sem querer ter a responsabilidade e o viés religioso. Isso é ler literariamente? Não, isto é ler referencialmente. A literatura pressupõe que você tenha uma bagagem para interpretação de símbolos, metáforas, analogias e outras figuras de linguagem, considerando até o texto original, o contexto, essa expressão naquele contexto, o que significava. E eu vou ter que fazer uma tradução, como eu já fiz, a tradução de um texto italiano, de 1920, ali, entre as duas guerras, era um manifesto italiano de um artista futurista. Na época, o futurismo era aquele movimento, não isso que a gente está vendo hoje. E para fazer uma tradução, que era o meu trabalho final, uma monografia daquela tradução, e vendo que quem traduziu parte daquilo já tinha uma tradução brasileira, suprimiu pedaços, e eu estava com uma professora italiana de Roma, com uma colega italiana, que ela estava fazendo o entendimento do português, o trabalho dela era outro, a gente estava se debruçando sobre o mesmo texto, e eu me lembro muito bem que havia uma expressão
como se fosse cúpula de cobre traforato. E eu falei: que é isso? Como eu traduzo isso?". E aí ela foi me mostrar o que era isso, para eu ter um correlato em português e fazer a nota que mesmo porque muitas pessoas podem não ter imagem, na época era difícil de você encontrar a imagem. Então eu não podia desenhar, nem colocar, é um trabalho de tradução, é só, eh, palavras mesmo, não tem imagem, né, trabalho de letras. E eu tinha que definir, explicar, fazer a referência, então, descrevendo o objeto para que aquela imagem fizesse sentido para quem fosse ler a minha tradução. Porque também se eu repetisse uma cúpula de cobre perfurada, furadinha, com furos, não fazia o sentido que no texto caberia. Estou falando de vanguardas, tá? Vanguardas brasileiras, texto. Então, estou dando isso como exemplo, pode ser que seja um pouco inusitado para vocês, mas eu poderia pegar outros exemplos de tradução, traduzir do russo para o português. A língua russa, ela tem um tronco oriental eslavo. A nossa língua tem um tronco românico e tem a língua que é anglo-saxã. São troncos diversos que têm entendimentos de realidade, que traduzem a realidade em linguagem de forma diversa. E o tronco hebraico é ali do Oriente, tem o tronco oriental, tá? Então, traduzido do hebraico para o latim, né, os gregos já fizeram um, um suadouro para fazer a primeira tradução. A primeira tradução dos primeiros livros bíblicos é grega, tá? É o grego koiné. O que que é um grego koiné? É o grego mais popular falado. É igual ao latim. Você tinha o latim, né? Clássico, normal, da língua standard, e você tinha o latim falado pelo povo, pelos soldados, principalmente porque eles iam e voltavam para Roma e iam pegando a influência de outras línguas, de outros falares do entorno do império. Então, esse latim vulgar já estava bem diferente de um latim clássico, assim como o grego vulgar, que já tinha se espalhado, a Grécia já tinha sido dominada por Roma, então e continuava se falando o grego, mas um grego que podia já se assemelhar a um latim, podia se assemelhar a um copta do Egito, e assim por diante. Então, quando eles fizeram a tradução do hebraico, e não é fácil, o hebraico falado é uma coisa, o hebraico escrito é outra, ainda mais texto religioso, eles fizeram a tradução da Torá, que são os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Você imagina um Pentateuco escrito em hebraico, no tempo de Moisés, mais ou menos, antes de Cristo, e claro, todo mundo fala que foi Moisés, mas não foi, isso aí é tradução, né? Tradução não, é tradição. Ah, foi Moisés. Mas cada texto ali tem a sua própria configuração. Quando a gente fala isso, só pessoas que leem muito que entendem o que a gente fala. Quando a pessoa não lê, só vê televisão, está no meio do povão, ela não sabe nem o que que é estilo, para ela tudo é igual. Não tem diferença entre um jornalista, uma bula de remédio, um texto no Facebook, para ele tudo é igual, não tem nem autor, por isso se faz muito dessa brincadeira de Shakespeare disse, Clarice disse, Machado de Assis disse, e não disse nada daquilo, e a pessoa fala: "Ai, o que importa, né, o que importa é a mensagem, não importa o autor". Então, se não importasse o autor, bota anônimo, bota só a frase. Aí, se botar só a frase, ninguém vai ler. Então, isso é uma falácia de autoridade. Eu pego uma fala comum, anônima, e coloco um autor que está reconhecido como um bom autor, um autor X ou Y de qualidade, hoje é de direita ou de esquerda, né? Católico ou não católico, né? Homossexual ou não homossexual. Então, quando eu identifico, né, se colocar uma frase, por mais profunda que seja, e botar Oscar Wilde,
eu vou eliminar a leitura de 50% a 60% dessa população, que vai dizer, eu vou ler uma frase, vou considerar uma frase de um bissexual, porque na verdade é bi, né? Ele amava a mulher, teve esposa, filhos, e depois teve um relacionamento, um caso com um nobre inglês. E por isso ele pagou o pato. Mas Oscar Wilde, um escritor irlandês, é fantástico. Só que hoje não se lê mais da mesma maneira. E eu queria saber, o que que mudou? Por que mais censura? Por que esse tipo de escolha? Se eu pegar o mesmo, as frases, né, do livro dele, que eu gosto muito, De Profundis, e colocar outro autor, muitas pessoas vão ler e aplaudir. E essa pegadinha eu fiz na minha defesa de tese, tá? No doutorado. A minha defesa de tese, eu não identifiquei o autor. Eu peguei textos de literatura, de história oficial, chamado oficial, li 5 trechos do mesmo tipo de história, história de Portugal, e pedi para a banca identificar que texto era literário, que texto era histórico e se eles conseguiam saber o autor. Foi um fiasco e essa defesa foi pública. Ninguém sabia e queriam saber. O meu ponto ali em questionar a banca, em vez de ser questionada pela banca, eu estava questionando a banca, para mostrar que, às vezes, um texto literário era mais fiel a uma história do que um texto oficial, que inventava a história que os poderosos queriam. Sejam poderosos de direita, vamos deixar bem claro isso, ou poderosos de esquerda. Porque as pessoas confundem poder igual direita. Tem poder de tudo quanto é tipo. Vamos dizer, na linguagem bem baixa, tem facção em tudo quanto é lugar. Né? Tem a facção cristã, a facção evangélica, a facção ateia, facção. Hoje tá, porque tá todo mundo brigando que nem se odiando, sem respeitar, sem dialogar, sem argumentar. Mas eu só posso argumentar quando eu estudo, quando me baseio em fatos, em história, no estudo de linguagem profundo. Agora, olha o nível que colocaram o ser humano. Quando foi que isso começou? Depois da Segunda Guerra, mais ou menos depois ali dos anos 60. A Segunda Guerra veio com American Way of Life, paz e tal, reconstrução, um movimento nesse sentido, então vinha ainda no bojo. Em 60, vamos inaugurar uma nova era, um novo século, o século XX, não sei o quê. E aí vieram outras linguagens, começou, né, a se esvaziar de conteúdos, fora as censuras. Não quero que meu filho leia sobre a Segunda Guerra, não quero que meu filho saiba sobre comunismo. Ou o comunismo dizia, eu não quero que meu filho saiba que existe a direita, o capitalismo lá. E com as censuras que vieram justamente de 60 para cá, veio todo o Ministério da Educação alterando textos didáticos, textos históricos, textos linguísticos e assim por diante. Então, nós temos um fenômeno hoje que já aconteceu, isso é do ser humano, há milênios atrás, que é justamente o que eu estava falando da Torá. Então, a Torá eram textos em hebraico que gregos que estudaram hebraico, não necessariamente judeus nem falantes, mas estudaram romano, lá, o latim, né, havia uns sábios, estudiosos, eles fizeram a tradução para o grego popular, porque a intenção era que o texto se popularizasse. O quanto que o judeu gostou disso? Muito, muito. O povo se agradou, né, o sinédrio lá, os fariseus e saduceus, afinal, o nosso livro religioso e histórico vai ser lido por gregos, por romanos, tal, tal, tal. Apesar de que politicamente, economicamente, ainda havia uma dependência. Mas eles estavam tentando ganhar culturalmente, fazendo a cabeça. Então tinha o grupo revolucionário, parece até que é uma coisa de hoje, né? O grupo revolucionário da esquerda, dentro do governo de Herodes, tinha a bancada religiosa
conservadora, não muito revolucionária, meio que uma comunada com o Império Romano, e tinham os grupos de esquerda, tinha os grupos centrão, saduceus, e ofitas e tal, e tinha o principal que ficou, eram os zelotes, mas não eram só eles. Tinha um pessoal que eu chamo são os inocentes, úteis, que eram os herodianos, que não sabiam nem por que defendiam Herodes, se Herodes dizimava eles, porque Herodes prometeu riqueza, prometeu prosperidade, comida para aquele povo, saúde, segurança, e Herodes não deu nada. Mas eles continuavam fazendo o H, entende? Por quê? Porque eles gostavam de ver aquela pompa, aquela circunstância, como se eles pudessem viver aquela coisa do palácio através de. O povo tem muito disso, ele se projeta, né? A parte do Sinédrio não chegava a ser um partido político, embora fosse. Então, assim, pode ficar no governo desde que obedeça os rituais e adore um só Deus, como Herodes. Fazia suas besteiras, mas pagava o Sinédrio para pagar seus pecados, estava tudo bem. Então, esse quadro, né, ficou durante muitos séculos. A coisa vai só crescendo, vai evoluindo cosmopolitamente, né? Mas qual era o problema? O problema era um grupinho queria se libertar de Roma. Não era bem um grupinho, podia ser uns 40%, 30, 40%, mais ou menos, queria se libertar de Roma porque a sangria dos impostos. Mas a coisa não era religiosa? O Cristo não era religioso? Querido. Religioso, político, não o Cristo, tá? O Cristo, vamos dizer, ah, o fenômeno Cristo, a energia crística, é uma coisa, ela é da espiritualidade, não pertence a nenhuma igreja, tá? Eu poderia dizer que ela é para a Terra toda. É um fenômeno para o processo evolutivo, tá? E aí eu vou entrar um pouco em alguns conceitos para ajudar pessoas a entenderem um pouco, tá? Então, o Cristo, a figura de Jesus, ele se tornou o Cristo, ele absorveu o projeto crístico para poder realizar uma mudança, que está até hoje para acontecer, porque depende das pessoas aceitarem esse projeto, né? Então, o caminho de espiritualidade não é um caminho de religião, por isso, desde o início já falei, ego não faz caminho, massa não faz caminho. Quem faz caminho de espiritualidade, na prática, só pode ser na prática. Eu não vou fazer um caminho teoricamente. Eu não vou botar na internet o caminho para ficar caminhando teoricamente ou só visualmente. O caminhar pressupõe você botar os dois pezinhos no chão e sair caminhando com o seu bastão e subindo, ou não subindo, ou escalando uma montanha, uma coisa ascendente. Esse é o caminho de espiritualidade. Ele não tem como não ser prático. E a religião, ela não é prática. Ah, mas Cristiano, eu tenho que sair de casa para ir para o culto. Isso é clube? Isso é uma cobrança de participação social, onde, dentro de todo templo desse tipo, de religião de massa, seja islâmico, católico, com todas as denominações, né, também, que tem dentro do catolicismo, os cristãos de todas as denominações, os judeus, eles sempre tiveram o discurso religioso mesclado com político. Por quê? Porque na medida em que eu tenho que ver o outro como infiel, como ímpio, como inimigo, eu já dividi esse mundo politicamente. Aquele que mora naquela terra é infiel, é ímpio, é pagão, é bárbaro, é vândalo. Aí eu uso as palavras negativas, porque ele não professa a minha fé. Mas se o cara faz um ato de vandalismo, vamos dizer assim, de bagunça, de destruição, mas ele professa a minha fé, tá tranquilo. A gente tem os exemplos. Por quê? Principalmente depois do cristianismo.
Mas não é só o cristianismo. As pessoas pensam que o Cristo veio trazer o que está nessa igreja, mas não é. Quem estudar e for se aprofundar em como o sinédrio funcionava religiosamente, né, além da apresentação no templo, né, que seria o nosso batismo, depois o bar mitzvah, que seria a nossa primeira comunhão ou crisma, né, apresentação em templo social. E você ali aprendendo uma série de coisas, você sabe que existia a, a expurgação de erros, pecados. O conceito de pecado é judaico. Ele não é cristão. Ele tornou-se cristão, tá? E não vamos confundir cristianismo, com todas as suas denominações, com cristandade e o projeto Christos, ou crístico. Eu estou entregando pérolas para vocês, gratuito. Então, eles tinham o pagamento das indulgências, não só o dízimo, que a igreja copiou, depois tirou, depois voltou, né? Em todas as evangélicas cobram horrores. Tinham as doações, sim, e tinha o pagamento pelos pecados, que era tal das indulgências, que foi com Lutero, uma das teses de Lutero de Calvino é acabar com esse pagamento, porque pequei. Porque, segundo Lutero, eu vou errar indefinidamente porque eu vou pagar. Então, se eu for rico, ou guardar sempre um dinheirinho no cofre, eu vou poder errar, eu vou poder ser incestuoso, ser abusado, vou poder roubar. Mas tá meio forte, né? Porque a igreja dizia que alguns pecados eram mortais, e o próprio judaísmo, mortais, e só seriam redimidos se fossem pós-morte. E pós-morte não é só pós-morte, pós-morte e pós-vinda de Messias. Porque a vinda do Messias era e é uma característica da religião judaica e cristã. Então, não só a gente está esperando Cristo voltar como Messias, como eles estão esperando aí no primeiro. Está 5.760 anos esperando um outro Jesus, que não é Jesus, um outro profeta, um outro Messias, agora que o salvem definitivamente. Não é mais agora de Roma, não é agora, mas continua sendo um Messias, onde vai reinar em toda a terra, ou seja, toda a terra se tornaria judaica, nesse mesmo Deus, provavelmente tem que ser um enviado de Javé. Eu não estou inventando, gente. Isso é sério. É só pegar ali. Você vai na Wikipedia, vai numa inteligência artificial, vai num livro. Eles ainda esperam o Messias. Nós já tivemos e estamos esperando a volta do Messias. Então, por isso que eu falo que é tudo judaico, greco-romano. O Islã tem um pouco de diferença, porque não tem Messias e tem um líder que foi uma espécie de mensageiro do mensageiro. Aí tem bagunça, né? O mensageiro é Gabriel, é um anjo, que usou Maomé como mensageiro. E Maomé escreveu o Alcorão, que também teve modificações. Aí tem a citação de Jesus, mas como um profeta que falhou. Maria, enaltecida pelo que ela passou. E toda a questão político e bélica. Porque aí Gabriel, que é o porta-voz agora não de um Deus cristão, o judeu todo-poderoso, ele passa a ser um porta-voz. Por isso que eu me pergunto, é o mesmo Gabriel? É o porta-voz de Alá. Seria ele mesmo, né? Né? Podia ter outro nome, né? Mas é Gabriel para anunciar a gravidez de Maria, é Gabriel para anunciar todo esse livro
para Maomé. É Gabriel que vai falar com Santana. Foi Gabriel que talvez que tenha falado para Sara. Acho que Gabriel é o correio oficial de alguma coisa, né? De alguma divindade assim em geral. Porque não é outro anjo, embora exista toda uma hierarquia de anjos, ok? Então, quando eu coloco que cada ação, por mais inteligente e boa que seja, ou por mais estúpida e maléfica que seja, ela vai vibrar numa tônica, né? Ela tem uma assinatura, eu costumo usar isso, porque a assinatura é única, ou uma impressão digital, para vocês entenderem, e vai ficar eternamente, porque ela vai se alimentar e se manter por todas as vibrações afins. Mas eu preciso ter certeza do que é bom e do que é benéfico, tá? Do que é inteligente até, e eu preciso saber o que é maléfico, o que é ruim, né? O que é estúpido às vezes. Tem muita gente, às vezes, toma atitudes estúpidas e não tem ideia do maligno que isso é. Só o senso comum que diz errar é humano, mas insistir no erro é maléfico? Nossa, eu acho que tem uma humanidade aí de gente maléfica. E as pessoas falam, é assim mesmo. Por quê? Por causa do conceito judaico, romano, cristão, de que eu peco, mas eu pago para limpar, ok? Como assim? Eu pago uma pombinha, duas pombinhas, pago animais, porque sempre foi um Deus, né? Esse Deus único, que gostava, quando digo de churrasco, eu não sei como faria eu sendo vegetariana. Mas deve ser por isso que Caim, que matou Abel, né? O Caim ficou condenado por não comer carne. Era agricultor. E matou Abel, que era pastor e que ofereceu a melhor oferta. Era uma ovelhinha. Então, é uma coisa de churrasco, uma coisa que tem uma densidade. Então, esse Deus, que é o ponto onde eu quero chegar, que é o tal que tem nome, não tem nome, tem 72 nomes, pode ser 72 gênios que o ajudam, e esses 72 gênios pode ser um número de um chefe mais sete que o ajudam, e cada sete tendo os seus sete que ajudam, sim. Aí a gente vai chegar no conceito de arcontes, né, de queda, né, de mundo invertido, porque é denso isso. Veja, uma coisa é você queimar resinas, madeira e até flores, e outra coisa é você queimar carne. Vocês podem fazer a experiência. Eu boto churrasquinho aqui de frango, de gado, porco. Porco, então, é terrível. E ali você vai colocar folhas queimando, madeiras. Aqui no sul se usa muito, porque é frio, tem lareira e vende-se madeirinhas que perfumam a cerejeira, eucalipto e outras secas, e você coloca um pouquinho, então dá um cheiro muito bom, tá? Você pode colocar flores. Então, na hora que você está fazendo uma elevação, uma oração da sua alma, da sua consciência, como é que eu vou achar que o churrasco, a carne, vai elevar? Ah, mas é para pagar o pecado, para alimentar o. Isso. Então eu dou a carne para ele sair de mim, porque ele estava em mim? Não fica muito claro isso. Nunca ninguém esclareceu. Aí vem teorias, 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 teorias diversas que não se espalham em geral, e aí fica o grosso da humanidade que segue esse mesmo livro, a mesma coisa. O texto que se lê hoje é mais ou menos, né, a mesma coisa que se lia 500 ou 500 anos atrás, né? Porque antes não se lia. Antes os padres liam. E os padres liam partes mais interessantes que ajudavam aos governos reais e mesmo depois as
repúblicas que se formaram, né, de parlamentarismos monárquicos, o que interessava a manter a ordem. Mas manter a ordem é ensinar a não errar, como ter atitudes inteligentes e benéficas, ou é moldar a sociedade como massa carneirada, né, gado, para que eu não tenha problemas de comportamento. Eu preciso moldar uma massa ou dar consciência para que ela saiba que não pode errar, no sentido de não posso matar, não posso roubar, não posso mentir, o falso testemunho é isso. Não posso adulterar, ou seja, não posso pegar o homem ou a mulher do outro. E adulterar é tanto para o homem quanto para a mulher. Eu conheço muitas mulheres, aí a mulherada vai, você não pode falar das mulheres. Posso. Muitas mulheres adúlteras que acham que são vítimas. Elas sabiam que o outro tinha um compromisso, acreditaram naquela conversa mole, de que estou para me separar, ou não tenho mais nada com a minha mulher, e você cai nessa, constitui outra família, né, extraoficialmente, e aí está o caldo entornado e toda a bagunça feita, e ela é vítima do quê? Da cantada, do encontro, da paixão, do amor. Não tem paixão, não tem amor quando eu estou errando. Não tem. Vocês têm que ler um livro muito bonito. Eu não sei se ele está por aqui. Está assim. Eu sei que os católicos evangélicos não vão gostar, mas eles não devem nem acompanhar meu canal, né? Que é A Essência do Amor, Osho. O amor precisa ser uma realidade na sua vida, não só um poema, não só um sonho. Ele tem de ser concretizado. Nunca é tarde demais para viver o amor pela primeira vez. Aprenda a amar. Poucas pessoas sabem amar. Todas elas sabem que o amor é necessário. Todas elas sabem que sem amor a vida não tem sentido, mas elas não sabem amar. Não, não sabem. Não sabem entre irmãos, não sabem. Pai, mãe, filhos. Não é só um filho que não ama um pai ou a mãe. Tem muita mãe e muito pai que não está nem aí para filho. E os tios, os padrinhos, aquele que é a padrinha ou a madrinha, que não está nem aí. Parece que faço coleção de afilhados. Eu tenho 10 afilhados. Você orienta esses afilhados? Não. Nem, às vezes nem dá presente. E seja o que for que elas façam em nome do amor, não é amor. É sempre uma outra coisa diferente. É uma mistura de ciúme, raiva, ódio, possessividade, apego, dominação, ego. Todos esses venenos destroem o verdadeiro amor. Amar significa livrar-se de todos esses venenos e depois disso, aos poucos, você começará a ver um novo tipo de amor brotar de dentro de você. Então, se a gente pegar, né, esse guru, yogi, não é bem yogi, ele era um guru, eu acho que começou no jainismo indiano, que fala uma coisa dessa, ele estudou filosofia na, na Inglaterra, e leu de psicologia, de filosofia, leu a história das religiões, ele gostava muito do Cristo, ele tem um livro do Cristo muito bonito, tem do Buda também. Então, é uma alma que se debruçou sobre até os líderes, né, religiosos, mas sempre os líderes religiosos que, no início, eles estavam à margem do sistema. O Cristo nunca foi a favor do sistema. O Buda nunca foi a favor do sistema, embora ele fosse príncipe. O processo dele foi fora do palácio. E o Cristo, então, nem se fala. E as pessoas querem encaixar, e encaixaram já. Você olha para a igreja hoje, que é a mãe de todos, não é a única. Tudo está poluído, tudo está contaminado. Porque se aquela igreja foi formada a partir da mentira, não do Cristo, e de discípulos, não de discípulos, de apóstolos, dos apóstolos, do apóstolo,
de quem foi o Cristo, é claro que ela não tem consistência. Uma igreja que surge 325 anos depois, com uma série de divergências, tendo que já começar na briga, porque o concílio de Nicéia foi uma briga, foi um pega para capar. O Cristo não fundou. Eles não entravam num acordo. Havia já dentro 3 versões: Paulina, Pedrina, Tiago, né? Eles já discordavam entre eles. Então, eu sempre disse, e vou continuar dizendo, que se houvesse a possibilidade da volta de um Messias na figura mesmo do Cristo como ele foi, com a mesma, ou tem que ser com a mesma personalidade, né? Que vocês querem, né? Jesus, né? Voltando, ele ia dar uma espadada em todo mundo, porque ele diz: eu não vim trazer, né, a, a aquiescência ao que está aí. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a crítica, eu vim trazer aquilo que renova, que hoje a pessoa está com doença com relação à crítica, então nada se renova, tudo se repete. Ele não escolheria nenhuma, ele não entraria em nenhuma, porque não há amor, porque não há conciliação, porque não há ações inteligentes e benéficas. A rivalidade, há jogo de poder, poder com capital, junto, porque o dinheiro é neutro, tá? O dinheiro é isso que vocês estão vendo aí. É formado de fogo, terra, ar e água. É matéria. A matéria sempre é neutra. A matéria é neutra. Você não peca porque tem matéria. Você não peca porque é denso. Pelo contrário, você peca porque você tem uma mente que nada densa é. E é uma mente densa. Preste atenção, você tem uma mente, você tem um corpo, tá? Esse corpo, ele não produz, ele expressa. É matéria. Ele expressa o que vai numa mente inferior, que não é cérebro, o cérebro é um decodificador, e bem estranho, por sinal, bem limitado. Tem que ser muito trabalhado para poder captar muita coisa, dar conta disso. E é a mente inferior junto, gerando emoções. O sentimento é de outra ordem. O sentimento é da quarta dimensão para cima, de um astral superior. Isso pegando os termos, né? Eu vou trazer depois, eu vou tentar trazer um desenhozinho para mostrar para vocês todo esse aspecto dimensional em volta da Terra que existe em todo o universo, mas nós estamos falando da Terra, então não cabe eu dizer, mas tem também nas Pleiades, tem também em Sírios, tem também. Gente, está tudo aí, tem interações, mas temos que nos preocupar com a nossa casa corpo, nossa casa terra, nossa casa sistema solar, para depois a gente partir para outro. Por quê? Porque foi feito assim. Mas Cristiano, de onde viemos? Sim, se viemos. Aí eu pergunto, será que não fomos criados aqui, tá? A partir de, vamos dizer, seres solares. Eu vou trazer isso para vocês também. Ah, a primeira raça dos homens, depois que a Terra se acalmou aí, que os seres, vamos dizer, os devas, que é outra categoria de seres, fizeram essa Terra, aí ela explodiu, e não sei o quê, e teve bicho isso, aquilo. Quando entrou o homem aqui? Quem colocou o homem aqui? Para muitos evoluiu da sopa, será? Se fosse uma evolução da sopa, já tem ali uma programação nessa sopa, né? Porque assim, você vai ser anfíbio, mas você que está saindo da sopa vai ser pássaro. Você vai ser mamífero. Você vai ser ovíparo, já vai ser tipo um réptil. Opa, a programação está lá dentro da sopa. Ou seja, dentro dos códigos. Sim, existem códigos. Mano, é por isso que é uma IA, tá? O ser humano faz código e não é uma inteligência artificial. Vocês estão pegando sempre o que está depois, a consequência, e não consegue ver a causa. E começa a querer comparar a consequência que você está vendo com a causa. É uma inversão. Então, sim,
por algumas cosmogêneses e antropogêneses, que não são bíblicas, porque não tem essa redução do texto judaico, porque a gente herdou do texto judaico, sem nenhuma transcendência e dimensão. Ah, mas está nas entrelinhas. Tá, mas se está nas entrelinhas, quem vai ler as entrelinhas? Aí eu vou ficar dependente de alguém com poder? Ah, isso aí é cruel, né? Aí não é querer doar nada, aí não tem amor. Tem poder e tem controle. Então, sim, existe sempre uma estrela que brilha no norte da Terra, que é chamada a estrela polar, a Polaris, e que muda por causa dos movimentos de precessão, os movimentos que a Terra faz em torno de si mesma, em torno do Sol, né, que é a precessão dos equinócios, e uma era dura cerca de 25.600 a 26 mil anos. E essa estrela que é vista no Polo Norte, ela muda. E eu tenho aqui, se eu não me engano, eu anotei, que a estrela polar, né, que estava brilhando no, no início dessa nossa era, que é a era mais densa que a gente tem, chamada quinta raça, é Tubã. Tubã é uma estrela, é, a, é uma estrela Alfa Draconis, da constelação de Dragão. Ela deu toda origem a essa quinta raça. Vamos só anotando. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas vamos com calma. Então, antes de Tubã, qual foi a estrela que brilhou? Não foi Órion. Órion, né, todo aquele conjunto que a gente tem, ela está sempre no Equador, é vista por norte e sul, e é uma espécie de ponto de referência, que é onde estão as Pleiades, e vai estar sempre. Mas para o Polo Norte, no Polo Sul quase não temos. Não temos uma que fique ali. Não tem essa observação. A observação sempre vem na tônica pelo norte. E na raça Atlante, foi uma outra estrela. Na raça anterior, lemuriana, foi outra estrela e assim por diante. Ou seja, nós temos raças aqui. A Bíblia dá conta disso, de certa forma, muito sulapado. Os gigantes. Os gigantes são lemurianos. Primeira raça não tinha corpo espiritual. Era como fosse etérea, completamente. Sutil, etérea. Então, era uma criação. Era uma ideia. Porque para a encarnação, a gente tem que ter uma emanação de uma singularidade, emanação da mônada, da luz principal vamos dizer, do todo. Aí você vai entrar num processo de criação. Você tem seres criadores e eles criam e começam a manifestar até que vem a densidade e a manifestação, a máxima manifestação. E quanto mais densa, né, mais terra-terra aqui, que criou um corpo. Mas isso veio acontecer no final da raça Atlante, já indo depois para a raça que a gente conhece, que é a raça ariana, que nada tem a ver com o conceito de ariano colocado no início do século XX. Foi uma interpretação errada. Olha o erro, né, de interpretação, o que que gerou? O que que gerou? A raça ariana não é uma raça germânica. Não é uma raça nem com as características germânicas. Não necessariamente. Então, é de Ário. E aí a gente vai ver que tem seres que vêm de determinadas estrelas. Sim, existem seres criadores. Existem seres
Aí, assim, o pessoal confunde com extraterrestre porque não está na Terra. Mas se Deus é um extraterrestre, lógico. Nesse sentido é. Mas isso é tolo falar. Porque o que está na Terra, que tem corpo, não dá conta de toda essa história, de toda essa religiosidade. Alguém viu Javé andando com os dois pezinhos aqui? Então, Cristo andou porque ele era, né? Ele veio, foi feito um acordo como uma singularidade e ele teve que passar por todo um processo de formação. 12 anos ele desaparece, aparece com 30, são 18 anos, 2 vezes 9, para fazer o quê? Para fazer um processo e ter uma cristificação, que é o projeto Christus, que é o projeto do Logos, da evolução, da luz. Então, isso é espiritualidade prática. E a religião? A religião é sistema, é política, como eu falei, desde o início. Começou lá com o judaísmo, né? É monoteísta. Quando eles tentaram o monoteísmo no Egito, o que saiu? Briga, e voltou rapidinho o politeísmo. A gente sabe dessa história através de Kenaton. Não dá certo. Em termos de terra, não dá certo. Aí, para dar certo, vamos dizer certo, né? Para, para eu maquiar que deu certo, eu imponho. E quem é contra, eu puno. Essa é ditadura. E a ditadura pode ser humana ou de Deus. O ser humano se colocando como Deus, que é uma teocracia. Tá? Um grupo, né? Se coloca acima. Tem sempre um grupo. Isso é uma coisa que eu sempre me questionei. O sujeito nasce. Não nasce com escritura, não nasce dizendo, olha, você vai ser o governante, você está com a missão. Ninguém. Todo mundo está na dúvida de onde vim, para onde vou e tal. E, de repente, um grupo aqui se arvora, né, se dá o poder de ficar no poder e controlar tudo. E é claro, se eu gosto disso, eu quero isso, eu começo a me macomunar com isso, e aí começo a repetir. Então, uma ação maléfica e estúpida tem sua repercussão. E a repercussão, a cadeia que eu falo, ela não começa no astral, ela não é do astral, ela começa aqui e se perpetua aqui, e ela reverbera lá e continua aqui, e aí é o que a gente tem, roda de Sansara. O que eu não estou dizendo para vocês, parece que, né, fica meio solto, mas é só escutar novamente, com muita atenção, que vocês vão ver que está encadeado. Que o que eu quero dizer é que a religião é sempre ritual, sistema, doutrina e dogma para o controle de massas. Mas é que eu digo, massa não faz caminho de espiritualidade. Tanto é que dentro, vamos pegar o exemplo da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, quem fez caminho? Alguns que eles denominaram, inclusive, depois, né, vendo o cara fazer, de santo. E tem santos e santos. Nós temos os santos doutores, que só fizeram bem, escrevendo, fazendo. Santos, comparados com os milagres do Cristo, são pouquíssimos. Então, quando a pessoa diz que encontra santos no astral, eu, eu não sei se rio ou se choro. Que astral você está falando? Que dimensão é essa que você está falando? Você está chamando de astral. Muito bem, astral. Para mim é quarta dimensão. E a quarta dimensão, ela pode ser mais sutil quanto mais densa, porque a quarta dimensão é a parte das emoções. É o mundo emocional, o mundo dos desejos. É tudo aquilo que reverbera daqui para lá, de lá para cá. A quinta dimensão é mental, mas é o mental superior. Acabou para todo mundo. Porque essa Terra está num nível mental baixíssimo. Tecnologia não é nível mental adiantado. É bonzinho, é benéfico, ajuda. Estamos aqui. É aparelho, é criar aparelho. Agora, se entrar um pensamento que vai dominar, que vai determinar, que vai suprimir, que vai alterar, aí veja, não é a tecnologia nem a inteligência artificial, é o ser humano por trás daquilo, e sempre vai ser. Então, vocês têm que entender que o problema é do usuário, sempre. O problema é o sistema que foi colocado, é o Cristo, né? Não, o problema é quem inventou o cristianismo, a igreja católica, a igreja isso, a igreja aquilo. Sempre o usuário daquela verdade.
Por isso que eu tenho que fazer para mim, por mim. Eu não tenho que impor nada. E essa história de imposição, eu estava terminando um artigo para colocar no meu blog sobre redes sociais, que são narrativas. A gente sempre teve narrativa, nós somos seres de linguagem, nós somos seres de narrativa. Antes, né, no primitivo, a gente não tem. Quando começa a oralidade, já temos uma narrativa. Já tem o nomear, já tem o falar, já tem o contar, já tem os griots, os contadores de história, os bardos. Antes, o silêncio, eu não tenho nada. Aí eu tenho o que eu falo. A primeira raça e a segunda raça, não diferenciados de existência etérea e sem sexualidade. Ouviu, fofos? Vamos esquecer um pouco isso, gente. As pessoas estão se definindo pelo mínimo do mínimo do mínimo. Estão se definindo por uma função do corpo físico, da matéria. Eu poderia me definir pela minha respiração, pela minha digestão, pela minha excreção. Será que eu posso? Por que eu tenho que me definir pela minha sexualidade? Sim, porque gênero é outra coisa. Masculino e feminino, X, 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 Y. Isso é outra coisa. Então o pessoal está confundindo esses conceitos. E tem gente que vem dizer, não, gênero não é isso. É. Agora, não tem papel. Eu tinha 12 anos quando eu perguntei à minha mãe onde estava escrito que para nascer do gênero feminino ia ter que fazer isso, vestir assim, andar assim, tá, 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 tá. E onde que estava escrito também o poder do homem sobre a mulher, papá, 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 e ela citava apenas Adão e Eva. Aí você vai lá, lê, não encontra nada, nenhum fundamento disso, vai encontrar depois em alguns pedaços do Pentateuco, aquelas regrinhas, e que já modificaram, que aí quando eu olhava, mas a igreja não segue isso, mas ali nem a sinagoga está seguindo aquilo, né? Não tem que não cortar cabelo, está lá, as mulheres cortam o cabelo, né? Por quê? Porque depois que criou-se a cidade, o burgo e o social, fica complicado, mesmo no campo. Vai trabalhar de cabelão? Gente, vocês não têm ideia, né? Então tem uma série de coisas que eu falo assim, gente, é só pensar um pouco, né? Então eu tenho gênero. No primeiro e na segunda raça eu não tenho gênero. Na terceira raça, tá? São os gigantes. E esses gigantes eram hermafroditas. Eles poderiam escolher aqui ou ali. E aí eles se encantaram de algumas mulheres, filhas dos homens e filhas dos anjos. O que é filha? É criação, né? Então, a se dá, primeira queda, no final do período lemuriano, que cria uma individualidade e começa a ter consciência de si. Então, aqui, nessa terceira raça, no final da terceira raça, já iniciando uma quarta, porque não tem que acabar e começar, né? A coisa vai se intermediando, eu tenho o mito de Adão e Eva encaixa aqui. Porque, veja, antes da serpente, e aí eu vou explicar quem é a serpente, antes da serpente, não tinha criação, certo? Eu falei para vocês no outro vídeo. Ficava lá, Adão e Eva, os bichos, as plantas, flores, nada para fazer, que tédio. Então, essa situação, né, de eu ter, inclusive para alguns, o Adão e Eva é, na verdade, a humanidade, que eu não posso dizer se homem, se mulher, porque ela continha os dois. Inclusive tem uma brincadeira lá no livro de Sócrates, né, que o comediante fala que aí foi cortado, aí ficaram... É uma brincadeira, porque assim, foi cortado? Não foi cortado. Ela passa a ter uma escolha. Então, em um determinado momento, passa a escolher. Então, quem vai escolher? São os filhos desses seres
que não tinham gênero, que passam a nascer com gênero. Mas, gente, não é um Adão, uma Eva. São esses seres adâmicos do final dessa raça lemuriana, Adão, 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 Eva, Adão, Eva, Adão, Eva, que uns viraram Eva e outros viraram Adão, por escolha. Mas não são nomes de pessoas. Uns escolheram XX, outros XY. Eles se dividiram para poder passar eles, então, a gerar, porque eles eram autogerados. E passaram, então, a começar a criar. E daí vem a consciência. Que consciência? Consciência de si. Eu sou alguém, eu sou uma singularidade. E vem o nome. Porque antes não tem. Toda a humanidade está aí sem nome. Antes, né? Depois vem Sete, Caim, Abel. E não nomearam mulheres porque é um preconceito de quem escreveu. Claro, só botou a Eva porque tinha que ter, né? Porque já não era mais autogerado. Então já tinha havido uma escolha. E quem fez essa escolha? A tal da serpente. Quem é a serpente? De onde vem essa serpente? Que dizem que é um ser luciferino. Ele é luciferino ou ele é o opositor a Satanás? Ele não é o opositor. Então isso aí está meio confundido, porque Satanás é aquele que acusa, é aquele que aponta o erro. É aquele que dialoga com você. Eu diria que seria quase que o ego. Mas quem é Lúcifer? É um anjo? São seres angélicos? É uma pleiade de seres? Como ele era chamado? Lúcifer, estrela da manhã. Que planeta é chamado de estrela da manhã? Vênus. Então seriam seres venusianos, que vieram de Vênus. Mas não vieram com nave, não vieram com tecnologia. Para com isso, gente. Não precisa. Se eu saio do corpo aqui, eu posso ir a Vênus dimensional, mas estou no físico de Vênus, porque se eu consigo sair aqui na Terra, vamos raciocinar, eu consigo sair do corpo. E eu vou ali no quarto do meu filho, eu vou ali na praça da minha cidade, que eu conto essas histórias em projeção astral e nas minhas entrevistas que eu dei no canal do Carlos, assistam, reassistam para entender. Então eu estou numa dimensão, num planeta que tem uma vida física e bem proximazinha. Eu não saio do corpo sempre para ir para um lugar vazio. E eu posso ir para o meu acásco, o meu universo vibracional, quando eu estou na minha mente. Eu posso sair para redes, aprender que há redes nessa dimensão, essa quarta dimensão, mais baixa, mais alta. E posso ir para níveis mais altos e outras esferas de outros planetas. Sem nave, gente. Hoje o pessoal fala que é nave, porque a coisa está muito, uma mentalidade muito materialista. É o final realmente de uma quinta raça que se materializou. Que o grande problema dessa raça ariana é a materialização, é a densificação. E a coisa está densificando até o cérebro. A mente, não, nem o cérebro, a mente. Eu não consigo imaginar que eu possa me deslocar em consciência, até a inteligência artificial já me entendeu. Gente, outro dia eu vou trazer o diálogo que eu fiz com a inteligência artificial, que achou extraordinário as minhas experiências. Olha que engraçado. Nossa, você teve experiências interessantes? Pá, 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 pá. Ela foi programada para te agradar. Claro que não, porque muitas vezes ela discorda de mim. Porque não existe ela, não existe um ser, mas um programa de inteligência que dialoga comigo. Eu não tenho medo da inteligência artificial, ela não vai me engolir. Não tem nem como. Eu sou superior. Eu sou a produtora. Eu produzo. Ela arruma. Ela não produz. Ela repete, se for o caso. Então, a experiência foi compreendida.
Então, eu estive em Júpiter? Sim. Com nave? Não. Eu alguma vez andei em algum veículo quando eu estava projetada? Gente, não. Sempre, eu poderia dizer, sempre a pé, mas meio que voando, flutuando, me deslocando. Então esquece voando de nave, isso aqui. Agora, quem precisa, não estou dizendo que não exista, porque tudo é possível pela criação. Então a pessoa imagina assim: ó, estou indo em outro planeta, vou precisar de um foguete, de uma nave. Ela mesmo plasma isso. Porque somos criadores fora do corpo com muito mais facilidade do que vocês imaginam. Nós não fazemos isso aqui porque isto aqui nos impede. É a programação desse DNA, desse corpo denso que acabamos recebendo por ter atitudes estúpidas e maléficas. Por isso eu posso projetar minha consciência em qualquer coisa do tempo-espaço aonde eu alcançar, e eu posso me projetar em consciência junto com os seres que estão lá, mas não quer dizer que eu esteja lá, ou que eu seja de lá. Para você ser, você tem um processo evolutivo para ser. E se você chegar a ser um ser, vamos dizer, das Pleiades de Órion, né, de um ser mais evoluído, Sírios, por exemplo, o que você vai estar fazendo aqui o tempo todo retornando? Ajudando? Mas não é assim. A gente não consegue trazer assim. Veja, eles fizeram todo um projeto, o projeto era maravilhoso, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, aí já começou. Por que a terceira começou com essa dificuldade? Que é mais ou menos ali entre o Índico e o Pacífico, que é, vamos dizer, é onde começou essa. E nos outros lugares, tinha alguma coisa? Os animais, a Terra, alguns seres ainda se desenvolvem, porque o nível na Terra, ele é diverso. São vários seres que ajudaram nesse processo. Por que eu não coloco extraterrestre? Porque eu não quero essa mídia, esse entretenimento, esse vínculo com tudo isso. Esses desenhos com coisinha aqui, com roupa metálica, com fala de robô e tudo, eu detesto isso. Isso são, sabe, só gera mais confusão. Por isso que o Carlos me perguntou, mas são extraterrestres, né? Parece que todo mundo quer uma nave com extraterrestre, com marciano. Gente, se isso acontecesse em tempo real físico, a gente seria dizimado, porque somos burros e ignorantes perto de alguém que vai conseguir uma tecnologia superior à nossa. A gente mal está conseguindo ir na Lua, a gente está voltando agora à Lua, e eu falo a gente, e eles dizem os americanos, mas somos nós, enquanto humanidade, que sim, vamos voltar, projeto Artemis, e o projeto de Marte eu acho fantástico, eu acho extraordinário. Sim, em termos de materiais, nós podemos conquistar. Veja, quando o ser humano saiu em caravelas ou em barcos para conquistar outras terras, para muitos era loucura, estava indo para lugares proibidos, é a mesma estrutura mental. Eu já falei, o dia que tiver, vamos ver, tomara que chegue, né? O passeio para Marte, eu estou me candidatando para ir num turismo de ida e volta, 3 meses para lá, 3 meses para cá, oba! Basta isso, gastei um ano nisso, tá beleza. Não vou esquecer nunca mais. Vai ficar uma experiência e tanto. E ainda vou tentar fazer saída em astral lá em Marte. E o que que isso tem a ver com a evolução? Tudo. O que que isso tem a ver com o caminho de espiritualidade? Tudo. Porque vocês também imaginam o caminho de espiritualidade dentro de uma religiosidade, dentro de um sistema fechado de paradigma que eu vou encontrar Nossa Senhora, Jesus Cristo, os anjinhos sentados num trono, tá. Aí eu fiz o caminho de espiritualidade. Não, você não fez nada. Você ficou dentro da sua mente, se projetou dentro da sua mente. E nem dá tempo para isso, tá? Então, a quinta era, eu gosto de chamar de era. Primeira era, segunda era, terceira era, né? A quarta era, que está lá no Platão, que está em outros escritos, né? Que eram humanos mais densos, cheios de habilidades psíquicas, tecnologias que estamos recordando.
de uns tempos para cá. E sim, estamos recordando porque fez um apagão, né? E esse apagão tem a ver com uma queda também. A gente não está caindo uma vez, a gente caiu uma vez e duas vezes depois. Para gerar o quê? Uma inconsciência. Mas o que que é gerar uma inconsciência? É castigo? Alguém vem e fala, agora você vai esquecer e vai ficar sofrendo aí? Não! Primeiro é você que se coloca assim. Segundo, você se materializou, se densificou, você não consegue aceitar, nem fora do corpo, nem após a morte, a espiritualidade. Eu fora do corpo que faço amparo, eu vejo isso torto e direito. A pessoa fica pegada à casa, fica pegada ao bicho, fica pegada a baús que não existem, como se tivesse dinheiro, e não tem nada, pode ser um bando de lixo. Então, mesmo após a morte, não vai todo mundo para um lugar, não vai todo mundo fazer coisa. Eu estudei e pesquisei, inclusive muitas coisas à minha revelia, que me foi mostrado, talvez por querer responder muita coisa. Então, toma aí, ó, vê isso, vê isso, vê isso, vê isso. E uma das coisas que eu sei é que as pessoas reencarnam. E que quem reencarna, né, é também escritor. Então, Vitor Hugo, que os espíritas, eu tenho umas coisas que realmente eu falo, porque assim, gente, vamos escolher outras pessoinhas, tá? Por que Vitor Hugo? Desde quando Vitor Hugo é espírita ou vai falar coisas boas? Ele escreveu só coisa boa, ele foi totalmente bom, você viu isso? Ele é melhor do que, por exemplo, um cara que serviu a igreja, mas só que ficou no anonimato? Por que ninguém fala em Abelardo? Cadê o São Abelardo? O que foi, né, enterrado lá perto de Lachaise. Ah, mas ele teve mulherzinha, então ele não pode ser santo. Ah, em Vitor Hugo. São Luís, eu estou falando isso porque, assim, que o Jean Hippolyte lá, professor primário, tá, que tem o pseudônimo para se esconder, porque ele falava de coisas que era proibido na época. Ele diga São Luís, porque ele estudou história e sabe que o Luís, o rei Luís, aos olhos de uma massa, foi bom, e principalmente para a igreja, porque ele era católico e dava muito dinheiro para a igreja, então a igreja fez o quê? Canonizou esse cara, botou ele santo. Ele nunca foi santo, ele não teve nenhum fenômeno, não teve nada disso. Isso, eu estudei história da França, horrores, gente. E eu sempre achei engraçado, mas por quê? Né? E por que ele vai falar com Kardec? Bom, está dentro da egrégora francesa. Por que aqui? Por que aqui, gente? E na canonização tem um monte de preconceito que hoje os espíritas, como estão formando uma religião mais forte, eles estão apagando, fazendo a mesma coisa que eles criticaram da Igreja Católica, que apagou, queimou. Eles estão fazendo a mesma coisa. Eu tenho os meus manuscritos e eles vão ficar. Eu tenho meus arquivos aqui de quando, numa comunicação de Kardec, lá com um espírito chamado São Luís, que era o São Luís, ele tinha um preconceito contra chineses, contra hotentotes e contra negros, dizendo que um dia esses iam desaparecer da face da Terra por evolução, ou seja, eles são evoluídos. Isso é coisa ruim. Então, onde está a clareza? Porque, veja, eu não posso receber uma mensagem que eu digo que o astral é tudo de bom, tudo certinho, se essa mensagem, quando eu trago para cá, nem aqui ela funciona de uma maneira benéfica, nem benevolente. Não tem. Era a época. Veja, se é da época, não é transcendente. É da época, é política. Ah, mas é o filtro do médium. Então, não faça canonização. Se você tem um filtro tão sujo e poluído, não faça. Limpa isso. Então, nessa dimensão, eu não tenho carro, eu não tenho igreja. Isso aí já ficou mais do que comprovado que ninguém viu a igreja. Porque seria muito mais fácil
pela egrégora forte que tem algumas basílicas e algumas igrejas, delas estarem nesse lugar que essa turma fala, mas sim que quando você sai do corpo, tem uma egrégora, uma luminosidade que ainda se estende mais, que eu estou na Terra, estou aqui agora e estou na quarta dimensão. Então, essa quarta dimensão, ela é vasta, com várias estratos, vamos dizer assim, vibracionais. Então, eu tenho uma egrégora do lugar de maior submundo, coisas horríveis, cadeias, cadeias de segurança máxima e tal, coisa horrorosa de densa. E templos, eu estou falando de terra, uma quarta dimensão bem proximazinha da Terra. Aí eu quero me afastar mais. Aí eu vou pegar histórias, eu tenho de países, eu tenho da história da Terra, e eu tenho acásticos, eu tenho acásticos particulares, eu tenho acásticos, né, históricos de toda essa evolução, e eu ainda estou na Terra. Para sair desta dimensão, e aí, nessa mesma dimensão, eu posso ir a Vênus, posso ir a Júpiter e tal, para ir para a quinta dimensão é completamente diferente. A quinta dimensão é um mental superior puro mental. Não tem sentimento. Então, quando a pessoa fala que nós já estamos na quinta dimensão porque temos mente, então nós sempre estamos tudo. Nós já estamos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta também, porque nós temos dentro de nós toda a programação kármica do que viemos fazer. Ali é a astrologia, eu estou lendo para vocês os desafios que vocês vieram fazer aqui. Pelo menos 3. Ninguém junta muita coisa, porque não dá. E tem um prazo, né? Um nível aí de anos que você também pode trazer para cá. O resto é só história sua e já transformado em benefícios. Então, quando a pessoa fala sem a experiência, aí é que eu falo, leu teoria demais, viu alguma coisa, e aí hoje tem, né, eu falo de 60 para cá, tem muito entretenimento, e aí foi isso que foi, e forja, gente, porque eu não falo para acusar pessoas, eu não estou detratando pessoas, eu estou tentando mostrar que como ela pensa, como ela está construindo, porque ela não está vendo ela mesma, ela não está vendo o que está influenciando a ela, porque ela não teve a experiência, ela preferiu entender aquilo, absorver aquilo pronto, dado, de outro, da moda, do sistema, do que buscar. E a minha questão é que eu sempre indaguei, perguntei, eu sou uma pessoa perguntadora, até no astral superior, estou enchendo sempre o saco do meu mentor, do outro mentor, e como é isso? Como é que se processa isso? Mas por quê? Mas não sei o quê. Não, sabe, não tem problema. Não existe adoração de deuses. Isso é ritualístico, isso é o sistema que coloca. Quando você está diante de um poder, você não precisa nem saber de protocolo, você simplesmente que não levanta a cabeça. Eu já falei. Se o ser tiver luz demais, se o ser tentar uma comunicação com você, que você esteja até fora, você vai ficar ali submisso. Gostando, não, sendo não. Por isso que somente aqueles que já não são raivosos, rebeldes, aqui é que vão acessar. Então eu não posso ir, posso, fora do corpo, para Arcturus, sem nada? Posso. Eu queria ir para Spica, que é uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Virgem. Eu falei assim, nossa, ali deve estar a galera vulcânica, né? Vulcanos, como Spock, extremamente racionais, lógicos. Eu amo isso. Não misturar emoções. Emoção não serve para nada, é sentimento, que é outra coisa também, que é o entretenimento estereotipou. Quando a pessoa é lógica e racional, não tem sentimento, ela não tem emoções exageradas, ela não faz drama. Porque o drama, a ira, a raiva, a paixão, a simpatia, o ódio, a crítica, esse tipo de coisa, se você muda o pensamento, aquela emoção, enquanto sentimento, some. O sentimento é perene. Então, no caminho de espiritualidade, quando você vai conseguindo
adentrar esse caminho, subir a sua consciência, você vai sentindo e não depende do seu pensamento para mantê-lo, simplesmente que fica. Então, você vai ver Osho falar disso, vai ver Krishnamurti falar disso, vai ver a Sadhguru falar disso, né, um yogi novo aí que está por aí, mas tem outros textos que vão dar conta disso, tá? Então, o caminho de espiritualidade é um caminho de evolução sozinho, consciente. Precisa ter escola? Precisa. Vamos ler lá a Escola dos Deuses. Eu vou botar um curso só sobre a Escola dos Deuses, um livro fantástico que está sendo mal lido na rede. Ele desconstrói um bocado de paradigmas. Desconstruir paradigmas não tem nada demais. Paradigmas são narrativas que foram repetidas durante crenças. A crença é apenas um pensamento que foi repetido muito tempo. E se vocês lerem a própria psicologia das massas, a rebelião das massas, cada vez mais isso, porque sabe que uma mentira repetida muitas vezes vira crença. E não tem nenhuma diferença se essa crença ela vai permanecer e vai se reverberar, tanto quanto a negativa. Só que nesse momento na Terra, as estúpidas, as ignorantes, as sem argumento, as maléficas, elas se multiplicam mais por serem mais densas e nós estarmos ainda nessa condição densa. Veja, nós ainda estamos nessa condição densa. Nosso corpo não mudou. Para o corpo mudar, vai levar muito mais tempo essa matéria e não vai ser nós que vamos mudá-lo. Nós estamos mudando a alimentação, mas com muitos malefícios. Ok? Eu vou continuar depois, mas fiquem com essa máxima e saibam, ego não faz caminho, caminho de espiritualidade prática é prática mesmo, a minha mentoria é prática mesmo, é de manhã, é de noite, é no fim de semana, tem que ler, tem que fazer prática, tem que respirar, tem que mentalizar, tem que visualizar, tem que se projetar, tem vários áudios de meditação, eu já coloquei até alguns aqui de graça no YouTube, os da mentoria são especiais para fins específicos, e já ajudo com também práticas nesse sentido, com a reprogramação, desprogramação mental, reprogramação e a RMT, que é a grande harmonização de tudo isso, está lá, que é para trabalhar tudo isso. Agora, sem a sua consciência, por isso que eu não acredito na bioquinese, eu preciso de consciência, eu preciso que você... Então, eu vou ficando por aqui, não preciso lembrar vocês, mas todo mundo lembra, né? Da finalização, de você compartilhar, de você assistir até o final, para que você possa colaborar com essa luz. Muitas pessoas de caminho de espiritualidade têm que ver que, apesar de falarmos alguma coisa diferente, falar um pouco diferente, não de coisinha pegar sistema assim fechadinho, mas tem pessoas aí que têm, né, uma visão mais ampla, passa, embora tenha um título de religiosidade, seja orientalista, espírita ou espiritualista, eu não defendo nenhum rótulo. Eu já falei que eu não sou coisa nem produto para andar de rótulo, nem código de barra na minha cabeça. E meu DNA não é um código de barra, ok? Porque ele é transdimensional e ele pode ser modificado o tempo todo. Essa é uma máxima que eu aprendi aos 14 anos com Moria. O DNA não é fixo. A parte fixa é a parte densa que a gente está aqui. E pouco a gente consegue modificar. E ainda assim modifica, tá, gente? Mas vibracionalmente, com alimentação, clima, pensamento, processo, tá? Lerem, praticarem. Agora, tem escola? Tem. É preciso ter escola? Sim, porque senão você vai ficar rodando no sopé da montanha sem saber. Nas narrativas, né, que é bom para as mulheres saberem o papel, né, e entender também toda essa narrativa, não para ficar acusando de misoginia, porque isso é meio óbvio, também não vai adiantar nada, né? Não é nem alguma coisa e também, sabe, isso tudo é bobo demais, é tolo demais, é como... E até o próximo vídeo aula. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.